Então, pessoal, continuando com a nossa discussão dos capítulos do livro Memória de Badley, Anderson e Isaac, vamos falar hoje do capítulo 7, que é sobre memória autobiográfica. Você se lembra da sua primeira escola, o nome de seus professores, seus amigos, de algum incidente na escola, agradável ou desagradável? Então, para responder essas perguntas, você precisa exatamente de memória autobiográfica, né? A expressão memória autobiográfica se refere a memórias que temos sobre nós mesmos e sobre nossas interações com o mundo ao redor. A memória autobiográfica é importante? Certamente, né? Acho que não preciso nem argumentar sobre isso. Mas será que a memória autobiográfica é um tipo de memória separado? Sim e não, na verdade, tá? Não, porque considerando que a memória autobiográfica quase que certamente depende dos sistemas de memória episódica e memória semântica, né, que nós discutimos nos dois últimos vídeos. Lembrar de fatos sobre nós mesmos, como o nosso nome, quando fomos para a escola, onde moramos, é memória autobiográfica, mas compõe um aspecto pessoal da memória semântica, tá? Só lembrando que memória semântica não está restrita a memórias de aspectos pessoais. Eu lembro também que Eduardo Cabral chegou ao Brasil em 1500, né? Isso seria um exemplo de memória semântica que não é autobiográfica, mas algumas das minhas memórias semânticas são autobiográficas. E lembrar que você tomou café da manhã hoje, lembrar o que você tomou, né? Como foi seu café da manhã, é memória autobiográfica, né? Mas envolve recordar uma experiência episódica específica, né? Ou seja, é também memória episódica. Então, nesse sentido, a memória autobiográfica não é um tipo de memória separado, mas, por outro lado, podemos dizer que sim, porque o papel da memória autobiográfica, o papel da memória autobiográfica desempenha em nossas vidas, difere de maneiras importantes da função das outros tipos de memória, né? A gente vai ver que a memória autobiográfica tem muito a ver com nossa autoimagem. Williams, Conway e Cohen propõem que a memória autobiográfica tem 4 funções, né? A primeira função seria uma função, vamos dizer assim, diretiva, ou seja, é o uso de lembranças de consequências de ações passadas para direcionar a nossa tomada de decisão no presente, né? Então, por exemplo, quando você precisa trocar o pneu, você pode se lembrar, o que foi que aconteceu da última vez que eu troquei o pneu e não botei o triângulo, né? Isso pode afetar o modo como você vai se comportar. A segunda função seria uma função social, né? Compartilhar memórias autobiográficas pode ser uma atividade muito agradável, né, de apoio social, né? Por outro lado, o prejuízo da memória autobiográfica pode levar a problemas em relacionamento, por exemplo, né? Levando à sensação de que essa não é a pessoa com quem me casei, por exemplo. E memórias autobiográficas também desempenham um papel importante na criação e manutenção da nossa autoimagem, né? Por exemplo, esse é o valor da terapia, da chamada terapia de reminiscência, né? Que é um processo em que pacientes idosos com problemas de memória são encorajados a construir um conjunto de lembretes de sua vida com base em fotografias e lembranças pessoais, né? Nessa ideia de que para a gente agir no mundo, a gente depende de uma autoimagem, né? Quais são os meus objetivos, né? Qual é minha personalidade, né? Tudo isso depende da memória autobiográfica. E, finalmente, a recordação autobiográfica pode ser usada para nos ajudar a lidar com adversidades. Um dos problemas da depressão, por exemplo, é que pessoas com depressão têm dificuldade em recordar experiências positivas da vida, né, quando elas estão deprimidas, enquanto as recordações negativas se tornam mais disponíveis, né? Esse é um efeito conhecido como memória congruente ao humor. Então, uma dificuldade em estudar a memória autobiográfica, experimentalmente, pelo menos, é que o experimentador geralmente não tem controle sobre a situação de aprendizado, né? Ou seja, os eventos pessoais da vida do participante, né? Então, se eu faço um experimento com alguém, é difícil eu avaliar a memória autobiográfica dele, porque eu não vivi a vida dele, né? Não sei os eventos que se passaram sobre a vida dele. É diferente de eu simplesmente fazer uma lista de palavras e ver quanto é que ele recorda, etc, etc. Um método muito comum usado para lidar com esse problema é o método dos diários, né? Nesse método, os participantes registram eventos, né, em diários que posteriormente são testados, né? Então, a psicóloga estadunidense
Marigold Linton utilizou esse método para estudar sua própria memória autobiográfica, né? Então, ela manteve um diário por mais de 5 anos, registrando 2 eventos por dia. Cada um brevemente descrito, né? Ela fazia uma pequena descrição e escrevia em cartões e guardava os cartões, né? Então, todo mês ela se testava. Ela escolhia aleatoriamente 2 cartões e decidia se ela conseguia lembrar a ordem, né? Qual daqueles 2 eventos veio primeiro, né? E a data, né? Então, como ela escolhia os cartões aleatoriamente e colocava de volta, né, depois de usar, ela às vezes se testava sobre o mesmo evento em várias ocasiões, né? Então, como mostra aqui essa imagem, quanto mais vezes o evento era testado, melhor ele era retido, né? E esse resultado da Linton foi importante para estabelecer o efeito de prática distribuída, que a gente discutiu no vídeo sobre aprendizado, né? Antes de eu prosseguir, eu queria só falar alguns fatos interessantes sobre a Marigold Linton, porque ela é uma pessoa com vários atributos interessantes. Ela foi a primeira nativa americana a obter um doutorado em psicologia, na década de 60. Ela é cofundadora da Associação Nacional de Educação Indígena e ela foi presidente da Sociedade para o Avanço de Nativo-Americanos e Chicanos, né? Que, de certa forma, pode até incluir a gente. Por fim, ela também é membro da Morobo Band of Mission Indians, né? Que é uma celebração indígena, né? Ela é de uma tribo chamada Morongo, que fica ali aos arredores de Riverside, né? De onde, inclusive, ela foi professora da Universidade da Califórnia, Riverside. Então, voltando aqui ao assunto dos métodos de estudos, outro estudo clássico com diário foi realizado pelo psicólogo holandês William Banega, que manteve um diário por mais de 6 anos, registrando também 2 eventos por dia, e ele colocava ali 4 características de cada evento, né? Quem estava envolvido, qual era o evento, onde ocorreu e quando ocorreu. E além disso, ele classificava o evento quanto à sua relevância, evento relevante, não relevante, também se ele era comum ou incomum, né? E também colocava o grau de envolvimento emocional, né? E se ele era agradável ou desagradável, né? Então, o Vannegar descobriu que as pistas sobre quem estava no evento, né? Então depois ele se testava, né? Pegava essas pistas que ele colocou, né? Sobre quem, onde, quando, etc. E ele viu que as pistas de quem, o que e onde eram igualmente eficientes em invocar memória. Mas a pista do quando, né? Que simplesmente oferecia a data, era menos eficiente. Na verdade, isso não é muito surpreendente, né? Será que você consegue se lembrar onde você estava em 19 de julho do ano passado, né? Difícil, né? Eu talvez até lembre, porque é um dia depois do meu aniversário, então talvez eu consiga até lembrar, mas no geral é difícil a gente lembrar datas assim específicas, né? Então, Vannegar argumentava, né, que com informações suficientes ele conseguia se lembrar da maioria dos incidentes, né? Você pega aqui essa linha aqui de 3 dicas, tá vendo? Você vê que com 3 dicas ele conseguia lembrar que cerca de 60% dos incidentes depois de 5 anos, sabe? Isso quer dizer, então, que a gente não esquece nada da nossa memória autobiográfica? Quase certamente que não, né? Um ponto é que o Bannigan selecionou eventos que eram mais propensos a serem altamente memoráveis. Por exemplo, ir ver a última ceia de Leonardo da Vinci acompanhado de colegas cientistas, né? Esse é um evento que ele colocou, né? Entre os colegas estava até a Elizabeth Loftus. Então, o ponto aqui é que a seleção de evento envolveria por si só um tipo de recuperação, né? Na hora de você selecionar o evento, você está lembrando qual foram os eventos que eu tive durante o dia. Então, já é uma recuperação. Ou seja, um tipo de ensaio, né? Enquanto os processos de decidir sobre as pistas de quem, onde, quando, envolveria um tipo de processamento profundo de memória, né? Essas duas coisas aí, o ensaio, é interessante você olhar o vídeo sobre aprendizado, a ideia do processamento profundo, acho que é o vídeo sobre memória episódica, né? Então, você tem esses problemas no estudo usando diários, né? O Breuer, então você tem esses problemas aqui, ó, de seleção tendenciosa, por exemplo, né?
que é essa ideia de que você escolher os eventos você já escolhe os eventos mais relevantes, né? Então, o Brewer tentou evitar essa noção de seleção tendenciosa de memória, registrando, fazendo um estudo, né, em que a amostragem de eventos ocorria de maneira aleatória. É um estudo bastante interessante. Eles tinham 10 participantes que receberam um pager e um gravador. Né? Para quem é mais novo do que eu, não lembro o que é um pager, né? É tipo um celular do passado, né? Que passava só mensagens. Né? Então, de qualquer forma, eles tinham um tipo de despertador e um gravador. Pode ser o celular, as duas coisas no celular hoje em dia, né? Então, o pager disparava em intervalos aleatórios quando os participantes deveriam registrar o que estavam fazendo. Então, eu estou aqui gravando um vídeo, vamos dizer que o meu pager disparou, aí eu tenho que pegar meu celular e gravar um vídeo. Olha, estou gravando um vídeo para o YouTube, né, falando o que você está fazendo, onde, qual era o significado da sua atividade, o objetivo, o seu estado emocional. Então, utilizando esse método, Brewer descobriu que os eventos foram menos lembrados do que os registrados pelo método clássico, né? Ou seja, realmente tinha um efeito aí de seleção e um efeito de codificação profunda. No total, 414 eventos foram registrados e quando foram posteriormente testados, 26% foram lembrados corretamente. É o que está aqui nesse gráfico aqui, tá? 26% foram lembrados corretamente, 28% foram lembrados incorretamente, mas lembrados em parte pelo menos, e 46%, a maioria, foram simplesmente esquecidos, né? Então, não é o caso de que a gente não esquece nada. E olha, observe que no estudo dele você ainda tem o efeito da codificação profunda, né? Porque os participantes eram pedidos a dizer o que, onde, quando, né? Isso levava a uma codificação mais profunda. Uma análise detalhada da natureza dos itens lembrados foi realizada por Conway e colegas, né? Conway é um cara bem importante nesse estudo da memória autobiográfica. E eles fizeram um estudo que envolveu 2 participantes que mantiveram diários ao longo de meses, né? Registravam tanto eventos quanto pensamentos, né? Essa distinção aqui é importante para o estudo. Esses registros foram, então, misturados com alternativas plausíveis, né? Então, você tem aqui a possibilidade de ter eventos que você não coletou, né? E agora os participantes teriam que reconhecer, pô, esse aqui foi um evento que eu coletei ou é apenas uma alternativa plausível adicionada, né? E aí também os participantes tinham que categorizar se aquele item foi lembrado, os que tem a ver com memória episódica, né? Realmente você recorda aquele evento, ou simplesmente conhecido, né? Você sabe que aquilo aconteceu. Teria mais a ver com memória semântica. Então, os eventos reais, né, os eventos que de fato aconteceram, eram mais propensos a evitar uma resposta, a evocar uma resposta de lembrança do que as alternativas plausíveis. Sendo que os itens classificados como eventos tinham o dobro da probabilidade de evocar recordação, ou seja, recordação episódica, em comparação com as entradas classificadas por pensamento. Né? Então, perceba. Então, o fato da pessoa realmente ter a lembrança episódica está um pouco relacionado ao fato do evento conhecer, ter acontecido de verdade. Né? Então, os estudos com diários sofrem problemas de viés, né, de amostragem, por exemplo, nos eventos registrados, e algumas tendências de que o processo de relato dos eventos resulte em um aprendizado aprimorado dos eventos selecionados. Né? Então, isso são problemas para esse tipo de estudo. E, por fim, o método também requer uma perseverança muito grande dos diaristas, né, que são suscetíveis a ter uma amostra pequena e atípica da população em geral. Né? Então, uma alternativa ao método de diário é o método de recordação com pistas, né? Que tá, aqui no slide está a recordação estimulada. Como é que é a ideia desse método? Né? Então, o Krovitz e o Schiffman usaram esse método. A ideia dele é o seguinte: eu vou te dizer uma palavra e você recorde, tem uma lembrança pessoal aí que tem a ver com essa palavra. Então, por exemplo, se a palavra pista for cavalo, isso poderia evocar uma memória da primeira vez que você montou a cavalo, né? Então, esse método também tem várias dificuldades, né? Primeiro, é uma falta de controle, né? Porque você não tem como saber se aquela recordação é verdadeira ou falsa, né? Realmente uma recordação ou não é. Mas, independentemente, esse método tem sido amplamente usado e tem alguns resultados interessantes associados a esse método. Então, o primeiro ponto
é que há uma, é, há uma curva interessante de como essas recordações elas são distribuídas ao longo da vida, né? Então, eu vou dando várias palavras para o participante e ele vai recordando, tendo recordações autobiográficas, né? Sobre isso, sobre aquelas palavras, né? E existe uma curva específica de quando essas recordações acontecem mais, né? Então, quando eles são livres para recordar, os participantes são livres para recordar memórias de qualquer período da sua vida, né? Ou seja, estou falando aqui de participantes saudáveis, jovens ou idosos, eles tendem a lembrar poucas memórias autobiográficas dos 5 primeiros anos de vida, né? O que é provavelmente uma consequência da amnésia infantil, né? Que provavelmente a gente vai falar mais da amnésia infantil depois, tá? Eles também tendem a produzir muitas memórias recentes, né? O que é uma consequência do efeito de recência para a memória de longa duração. No entanto, aqueles participantes com 40 anos ou mais também mostram um aumento significativo das memórias de um período específico da vida, que é as idades entre 15 e 30 anos. Isso é chamado de curva de reminiscência, né? Então, você tem estudos, inclusive, de várias culturas, aqui você tem, ó, Japão, Bangladesh, Reino Unido, China, Estados Unidos e todos, e basicamente todas as culturas, com as poucas diferenças, nos Estados Unidos aqui está mais cedo, mas no geral todas as culturas têm esse aumento nessa faixa aqui, que é entre 15 e 30 anos, né? Isso é chamado de pico de reminiscência, né? Então, isso requer algum tipo de explicação, né? A maioria das interpretações do pico de reminiscência tende a se concentrar no fato de que esse é um período em que muitas coisas importantes acontecem nas nossas vidas, né? Então, Bernstein e o Rubin pediram aos participantes que avaliassem uma série de eventos importantes na sua vida e descobriram que a idade média para o primeiro amor é de 16 anos. As memórias de faculdade tendem a ser por volta dos 22 anos. E o casamento, em média, 27 anos, enquanto filhos, em média, de 38 anos. Ou seja, todos esses eventos caíam dentro do período do pico, né? Tornando um período importante dentro do que é conhecido como narrativa de vida, né? Então, esse é o termo aqui importante, né? Narrativa de vida. Então, narrativa de vida seria uma narrativa coerente que nós criamos sobre nós mesmos, nós criamos para nós mesmos e sobre nós mesmos à medida que a gente avança na vida, né? Uma narrativa sobre quem somos e como chegamos a esse ponto da nossa vida, né? Então, eventos que influenciam nessa narrativa de vida tendem a ser importantes para nós, né? Mais propensos a serem recuperados e serem codificados de maneira mais profunda. Além disso, eventos como iniciar a faculdade, fazer novos amigos e se apaixonar são intensamente emocionais, né? O que também favorece a retenção. E também, especialmente quando essas emoções são positivas, né? O que geralmente é o caso nesses exemplos, né? Então, o Gluck e o Gluck aprofundaram ainda mais essa hipótese da narrativa de vida, né? Então, eles coletaram um total de 3.541 eventos da vida de 659 participantes com idades entre 50 e 90 anos. Os participantes foram solicitados a avaliar suas memórias em termos de valência emocional, seja se é positivo ou negativo, importância pessoal, grau de controle que eles sentiram sobre os eventos, né? E foi encontrado exatamente o pico de reminiscência, mas apenas para eventos positivos, nos quais os participantes se sentiam como tendo um alto grau de controle, né? Então, um resultado consistente com a ideia de que a memória autobiográfica tem como um dos objetivos criar uma narrativa de vida, mas não só uma narrativa de vida qualquer, mas uma narrativa positiva de vida, né? Então, a gente tende a lembrar mais eventos positivos, eventos que a gente tem controle, né? E eventos positivos, e também eventos consistentes com nossa narrativa de vida, né? Não eventos que são inconsistentes com nossa narrativa de vida. Uma exceção intrigante a essa observação do pico de lembrança nas faixas dos 20 anos ocorre quando as memórias são evocadas por cheiro, né? Shu e Dawes, em 2002, descobriram que as memórias evocadas pelo olfato atingem um ápice em uma idade mais precoce, 6 a 10 anos, né? Em vez dos 15 aos 30.
Então, 15 aos 30 seria o pico das memórias evocadas verbalmente, né? Mas o pico das memórias evocadas olfativamente seria de 6 a 10. Né? Então, o Villander e o Larson, em 2006, replicaram esse achado, utilizando uma amostra de 93 voluntários com idades entre 65 e 80 anos. Eles utilizaram estímulos que podiam ser representados não apenas por palavras, mas também por odores, né? Então, assim como o Shu e Dawes, eles encontraram uma tendência distinta dos odores, evocarem memórias classificadas pelos participantes como mais antigas do que os eventos evocados visual ou verbalmente. E aqui um ponto como é que a gente pode explicar isso, né? Será que as memórias induzidas por cheiro são mais emocionais? Né? Então, aqui nesse ponto eu fiquei confuso, porque o livro que eu tenho, né, primeira edição, né, a tradução da primeira edição, fala que não são as memórias do cheiro não são mais emocionais e que as visuais são mais. Mas depois eu dei uma lida na segunda edição em inglês, e eles citam o mesmo estudo e diz que sim, que as memórias olfativas são mais emocionais, né? Vou dar uma olhada na terceira edição para ver como é que tá, né? Outra possibilidade levantada é que os estímulos de cheiro sejam menos repetidos, né? De modo a estarem ligados a estarem menos ligados à nossa narrativa de vida, né? Por isso, a gente consegue lembrar deles mais antigos. Eu não sei, tá? Aqui, eu talvez devesse falar do Em Busca do Tempo Perdido, né? De Marcel Proust, né? Porque toda a narrativa começa com ele dissolvendo a Madeleine no chá, ele sente o cheiro, ele começa a evocar várias lembranças da infância dele, etc. Só que eu nunca li o livro, tá? Olha a cara de reprovação do Proust para mim. O estudo sistemático da memória autobiográfica ele é mais recente em relação aos outros tipos de memória que a gente tem estudado aqui. Como resultado, a gente ainda não tem teorias muito bem desenvolvidas sobre a memória autobiográfica. Né? Uma tentativa influente de desenvolver uma teoria geral da memória autobiográfica é a proposta de Martin Conway, né, de 2005. Né? Então, Conway ele define a memória autobiográfica como um sistema que retém conhecimento sobre o eu experienciado. Né? Interessante, né? Quando a psicologia começa a ficar parecendo Kant, né? A gente já viu um pouco lá quando a gente está falando de consciência autonoética. Né? Então, esse eu experienciado, que eu agora vou chamar só de eu, tá? O eu é sempre abordado nos conteúdos da nossa memória autobiográfica, né? Obviamente, senão ele não seria memória autobiográfica. Mas isso nem sempre resulta numa experiência de recordação episódica, né? Por exemplo, você pode saber que você foi em Paris no ano passado, mas não se recordar dos detalhes, episodicamente, pelo menos, né? Se ela estava bêbada. Essas experiências de recordação ocorrem quando o conhecimento autobiográfico mantém acesso a memórias episódicas associadas. Né? Então, a ideia aqui seria que você tem essa base de conhecimento autobiográfico, que seria basicamente semântica, né? E que algumas vezes esse conhecimento autobiográfico ele é associado a memórias específicas, a um arquivo de vídeo, né? Vamos dizer assim, um arquivo de memória episódica, né? Então, isso ocorre, por exemplo, quando o conhecimento de que você foi a Paris se conecta a uma recordação específica, né? Como ver a Torre Eiffel na chuva, né? Poderia ocorrer de você ter só a recordação e não ter o conhecimento de que aquilo diz respeito a você. Na verdade, isso é uma questão bem complicada, né, em filosofia da memória, que eu não quero entrar aqui. Então, essas recordações autobiográficas, elas seriam transitórias e construídas de forma dinâmica a partir dessa base de conhecimento autobiográfico, né? Então, você teria a base de conhecimento autobiográfico, algumas vezes o conhecimento autobiográfico é associado a memórias episódicas, e todo o sistema, né, na teoria de Conway, depende da interação entre essa base de conhecimento e o que eles chamam do working self. Tá? Esse working self desempenharia um papel semelhante na memória autobiográfica ao papel desempenhado na memória de trabalho, né? Working memory, na cognição mais geral. Dá uma olhada lá no livro, no vídeo sobre working memory, memória de trabalho. Né? Então, o working self ele compreende um conjunto de objetivos ativos, o que é que você está querendo, né? E uma autoimagem, ou seja, quem é você? Quem é essa pessoa? Você e o que essa pessoa quer, né? Então, ele dependeria de conhecimento sobre mim mesmo, né? Sobre quem sou eu, né? Minha ocupação, minha origem familiar, meus objetivos profissionais.
e que esse conhecimento é socialmente construído, né? Com base na minha origem familiar, na influência de colegas, escola, mitos, etc, etc. Né? Então, eu teria esse working self, que seria o eu ativo, né? Que diz respeito a quais são os meus objetivos de vida e quais são, que pessoa é essa que sou eu, né? E essa seria a base da memória autobiográfica. Então, falando aqui já da base de conhecimento autobiográfico, aqui é sobre o working self, né? Eu esqueci de passar esse slide. Né? Conjunto complexo de objetivos e imagens ativas, pelo qual informações que são filtradas e codificadas. Ela compreende autoconhecimento conceitual, detalhes pessoais, objetivos profissionais, constituído de base familiar, etc, etc. Tudo o que eu disse aqui. Então, a base do conhecimento autobiográfico, ela teria uma estrutura hierárquica, né? Com uma história de vida geral conectada a vários temas amplos. Né? Então, trabalho, relacionamentos pessoais, etc, etc. Então, esses temas amplos, por sua vez, se dividiriam em períodos de tempo, né? Então, vou pegar aqui a parte de trabalho, né? Quando eu era universitário, meu primeiro emprego, minhas esperanças para o futuro, né? Então, esses períodos envolvem eventos gerais, né? Que podem envolver indivíduos, instituições e atividades, como, por exemplo, o Departamento de Filosofia, o professor Smith e promoção. Esses eventos aqui que eu vou falar, eles são do Alan Butler, tá? São da vida do Alan Butler, que escreveu o capítulo, né? Então, vamos fingir ser ele. Né? Então, esses eventos gerais, esses eventos aqui, na base do conhecimento, eles são conceituados em nível abstrato, né? Lembra que a memória semântica, ela é abstraída da experiência. Só que eles podem ser associados a experiências episódicas específicas. Por exemplo, minha, né, no caso do Butler, entrevista com o professor Smith, ao se candidatar com cargo, né? Então, essas memórias episódicas podem ser armazenadas no nível mais fundamental, contendo informações sensoriais e perceptuais detalhadas. Por exemplo, a sala onde a entrevista foi realizada, o clima que estava lá fora, o tom de voz do professor Smith ao me oferecer um emprego, etc. Então, ao recordar um evento, são esses detalhes sensoriais que geralmente nos convencem de que temos uma memória genuína e não uma confabulação, né? Uma memória falsa. Um ponto interessante sobre essa memória autobiográfica é essa ideia de memórias vívidas, né? Você se lembra onde é que você estava, por exemplo, quando você ouviu falar dos ataques dos 11 de setembro, as Torres Gêmeas? Eu lembro mais ou menos, né? Na época, era meu primeiro ano de faculdade, eu estava em Salvador, né? Quer dizer que era segunda, terça ou quarta, porque nesse ano teve greve, de modo que eu só ia para a capital, né? Morar no interior, segunda e quarta, porque eu tinha aula de alemão segunda e quarta, né? Então, deve ter ocorrido segunda, terça ou quarta, porque eu estava em Salvador. E eu estava chegando em casa, acho que na casa do meu primo, eu estava chegando em casa e liguei a TV e vi isso daí. Então, ao contrário de eventos cotidianos, certas ocasiões parecem dar origem a memórias notavelmente claras, detalhadas e persistentes, né? Essa memória mesmo que eu contei, ela é bastante clara, né? Eu dei vários detalhes, né? Eu lembro mais desse dia, 11 de setembro de 2001, do que 11 de setembro de 2002, por exemplo, que não aconteceu nada de tão relevante. Então, o Brown e o Kulick pediram às pessoas, né, que recordassem como e quando souberam do assassinato do presidente Kennedy, né? Porque o estudo dele foi em 77, né? Então, eles encontraram um alto grau de vivacidade e detalhes surpreendentes, levando-os a propor um novo tipo de sistema de memória que eles chamaram de memória vívida, né? Flashbulb memory, né? Flashbulb é o flash, aquele luzinha de flash, né? Eles argumentaram que existe um processo separado em que, sob condições apropriadas, leva a um mecanismo especial que resulta num registro de memória qualitativamente diferentes, né? E eles denominaram esse processo de mecanismo imprima agora, now print, no qual as emoções extremas são assumidas a levar a uma representação quase fotográfica do evento e o contexto de aprendizado, né? E assim, não há dúvida de que as pessoas relatam recordações muito vívidas no momento em que ouviram falar de grandes desastres. Mas será que a gente realmente precisa de um mecanismo especial para explicar esses resultados? Né? As conclusões de Brown e Kulick são contestadas em duas frentes. Tá? Primeiramente, é a questão de saber se essas memórias vívidas são realmente tão precisas quanto parecem para a gente. Né? E, em segundo lugar, a questão de se é necessário realmente supor um mecanismo especial para explicá-las. Né? Sobre a primeira questão,
Um estudo baseado no desastre do ônibus espacial Challenger, né? Neisser Hash, né? Comparou lembranças da experiência de tomar conhecimento desse evento, testando as pessoas um dia depois do evento e depois 2 anos e meio depois do evento. E eles encontraram uma queda substancial de precisão, né? Então, parece que essas memórias vívidas não são mais precisas que o normal, né? Por exemplo, após um dia, 21% relataram ter ouvido falar do desastre pela TV. Só que depois de 2 anos e meio, 45% dessas pessoas relataram terem visto na TV, né? Então, 20 e poucos por cento não viram na TV, né? E acham que viram, né? Então, as pessoas tendem a achar que essas memórias são vívidas, essas memórias vívidas são acuradas, mas nem sempre é o caso, né? Outra questão é como julgar se essa memória vívida é realmente incomumente precisa ou vívida, né? Então, o Rubin e o Cozen relataram que memórias de formatura do ensino médio, né, lá o prom, né, dos Estados Unidos, ou de experiências emocionais precoces, podem ser tão claras e vívidas quanto as memórias vívidas. Já o Talarico, quinta série, e o Rubin encontraram o mesmo grau de perda de detalhes em memórias vívidas sobre o 11 de setembro e em memórias cotidianas, né, embora os participantes acreditassem que suas memórias vívidas eram mais claras, né? Então, talvez a gente pense que nossas memórias vívidas são mais claras, que nossas memórias vívidas são bastante precisas, mas na verdade elas não são, elas são normais, né? Então, embora haja dúvida quanto ao grau de acurácia e vividez das memórias vívidas, não há dúvidas que as pessoas realmente têm memórias autobiográficas vívidas de incidentes, né? O problema é que há várias razões pelas quais isso pode ocorrer. Em primeiro lugar, esses incidentes, 11 de setembro, desastre da Challenger, morte de John Kennedy, são altamente distintos, né? Então há pouco perigo de serem confundidos com outros eventos. É diferente da ir na padaria. Você vai na padaria toda semana, né? Então você pode confundir um evento com outro mais facilmente. Mais difícil você confundir o ataque do 11 de setembro. Em segundo lugar, a gente tende a falar bastante sobre esses eventos, né? E assisti-los várias vezes na televisão. De modo que essas memórias são frequentemente reensaiadas, né? Então, por isso, talvez elas sejam mais lembradas. Em terceiro lugar, esses eventos tendem a ser eventos importantes que potencialmente mudam algum aspecto da nossa vida, ou seja, mudam a nossa narrativa de vida, e por isso também elas podem ser mais lembradas. Em quarto lugar, esses eventos também tendem a gerar emoções. No caso, não são emoções positivas, mas ainda assim são emoções, o que facilita também o armazenamento. Dado que todos esses fatores provavelmente melhoram a memória de alguma forma, será que é preciso de uma teoria separada para explicar essas memórias vívidas? Provavelmente não. Então, todos nós tendemos a construir nossas memórias em vez de simplesmente evocá-las, né? Como a gente estivesse pegando o livro na biblioteca. Consequentemente, a memória em geral e a memória autobiográfica em específico são suscetíveis a serem influenciadas por nossas esperanças e necessidades, né? Expectativas e necessidades. Isso é ilustrado de forma muito clara em um estudo clássico realizado por Neisser sobre o depoimento de John Dean, né? John Dean é esse cara aqui. Ele foi um dos conspiradores do escândalo de Watergate, né? Dá uma olhada no Wikipedia, que escândalo é esse, e ele foram pegos, né? Ele teve que testemunhar. E no testemunho dele, ele contava as conversas dele com o presidente Nixon, né, americano, de uma maneira tão detalhada que a imprensa o apelidou de o homem com a memória de gravador. Só que esse caso é um caso bastante interessante por isso, porque nesse caso, depois se descobriu que realmente havia uma fita gravada de todas as conversas. Por quê? Porque o Nixon era um paranoico e ele gravava todo mundo, inclusive os seus aliados. Ele realmente gravou todas as conversas com John Dean, de modo que os pesquisadores conseguiam comparar o depoimento de John Dean com as conversas gravadas, né? E realmente a memória de Dean se mostrou bastante precisa em termos gerais, né? Então, um detalhe aqui, o outro, acho que tem uma hora que ele fala que Nixon sabia que estava gravando as coisas no Watergate. Na verdade, Nixon não fala isso, que ele sabia, mas pelo que Nixon fala, dá para entender que ele sabia, né? Então, os detalhes não são precisos, mas, de forma geral, são bastante precisos. Eram precisas as memórias dele. Só que tinha um ponto bastante interessante, né? As memórias do John Dean tinham uma tendência persistente em exagerar seu próprio papel e relevância para aqueles fatos, né? E essa é uma tendência
que ocorre nas nossas memórias autobiográficas, né? A tendência de nos colocarmos no centro do palco desempenha um papel em muitas de nossas memórias, né? Talvez porque isso nos ajude a manter nossa autoestima, né? Então perceba que a memória autobiográfica, ela está sempre ligada à autoimagem, autoestima, né? Sobre o eu, né? Então, a gente não está carente, né, de maneiras de defender nossa autoestima, né? Por exemplo, muitas vezes a gente aceita elogios muito facilmente, mas a gente tende a ser mais céticos em relação a críticas. Muitas vezes a gente atribui críticas a preconceitos, falta de informação dos críticos, né? Também a gente tem uma tendência a atribuir méritos a nós mesmos pelos nossos sucessos. Estou aqui porque eu mereci. E geralmente a gente nega a responsabilidade pelos fracassos, né? Pô, eu não consegui passar no concurso porque a banca era enviesada, né? Então a gente tem muitas maneiras de manter nossa autoestima. Mas se essa estratégia falha, nós somos bastante bons em esquecer seletivamente nossos fracassos e lembrar de nossos sucessos e elogio, né? Então, embora essa tendência de preservar nossa autoestima possa parecer patológica em algum sentido, existem evidências que sugerem que ela desempenha uma função útil, né, no nosso manutenção de nós enquanto agentes, né? Há uma tendência, como eu falei, de pessoas com depressão, de enviesar a recordação, né? Elas recordam mais memórias negativas sobre o passado, né? E esse processo de ruminação tende a autoalimentar a depressão e aprofundar a depressão, né? Então, talvez como uma defesa contra esse processo, também há uma tendência de pacientes deprimidos de recuperar memórias autobiográficas menos ricas e detalhadas, né? Então, as outras memórias ficam normais, mas as autobiográficas geralmente são menos ricas e detalhadas, né? E talvez por isso menos angustiantes, né? Então, essa tendência de pacientes deprimidos de terem memórias autobiográficas menos ricas está relacionada com essa preocupação com pensamentos negativos, né? Isso foi relatado pela primeira vez em estudos com pessoas que haviam tentado o suicídio recentemente. Quando solicitados a gerar uma memória autobiográfica em resposta a uma palavra estímulo, os pacientes deprimidos respondiam com uma resposta muito geral. Por exemplo, a palavra zangado, eles poderiam responder algo do tipo: quando eu tive uma discussão. Enquanto pacientes do grupo controle eram muito mais específicos. Falavam assim: quando eu tive uma discussão com o meu supervisor na última segunda-feira. Então, essa tendência é revertida quando a depressão é tratada com sucesso. Em alguns casos, tendemos a sofrer por um tipo de excesso de memória autobiográfica. É o que ocorre, por exemplo, quando nós temos transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, esse termo, transtorno de estresse pós-traumático, se aplica a sintomas que podem ocorrer após alguma situação de estresse extremo, né? Como estupro, quase afogamento, um acidente de trânsito terrível e a guerra, né? Então, o TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, frequentemente envolve flashbacks, né? Memórias extremamente vívidas da cena de terror inicial, que podem ser acompanhadas de pesadelos e de estado mais geral de ansiedade. Será que esses flashbacks representam um tipo diferente de memória? Então, Breuer sugere a distinção entre memória verbalmente acessível, né, que estaria relacionada ao sistema de memória normal, e esses flashbacks, que seriam memória apenas situacionalmente acessível. Ou seja, uma memória que você só acessa em dadas características ambientais, alguma coisa que te lembre o acidente, etc. E essa memória apenas situacionalmente acessível, ela seria altamente detalhada, né? E não poderia ser evocada intencionalmente, né? Então, essa memória detalhada pode, inclusive, ocorrer no contexto de amnésia para outros aspectos ou situações. Então, a pessoa esqueceu o acidente que ela sofreu, mas às vezes ela tem esses flashbacks bizarros, dependendo de algum gatilho no ambiente, né? Então, o mecanismo subjacente à perturbação da memória no TEPT permanece incerto, né? Uma possibilidade é que ela esteja baseada em algum tipo de condicionamento clássico, em que os estímulos ambientais associados a esse momento horrível estão fortemente ligados à sensação de terror, né? Como resultado, estímulos ou pensamentos incidentais podem atuar como um estímulo condicionado, né? Que podem desencadear a resposta emocional condicionada
trazendo de volta a memória associada. De fato, alguns tratamentos do TEPT utilizam esse modelo, né, focando na tentativa de extinguir a resposta de medo. Mas uma pergunta interessante é a seguinte, né? Por que dado um nível equivalente de estresse, né, por exemplo, a guerra do Vietnã, nem todo mundo desenvolve um TEPT, né? Nem todo mundo que foi na guerra desenvolveu um estresse pós-traumático, algumas pessoas desenvolveram. A resposta a essa pergunta pode estar relacionada à resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse, né? Então, em uma situação ameaçadora, a amígdala sinaliza o sistema nervoso autônomo para ele liberar adrenalina e cortisol, né? Que são hormônios de estresse que alertam o organismo para a luta ou para a fuga. Quando o perigo passa, o cérebro normalmente sinaliza para as glândulas adrenais pararem de produzir esse hormônio de estresse, trazendo gradualmente o corpo de volta ao normal. Então, a sugestão seria que, em pacientes com TEPT, esse processo corretivo é reduzido, levando a um período mais prolongado de estresse. Há também algumas evidências de que o tratamento com propanolol, que auxilia nesse tipo de recuperação, pode reduzir a probabilidade de TEPT. Né? Então, ou seja, isso não leva ao esquecimento do evento traumático, né? Mas reduz o impacto emocional das memórias associadas. Há também evidências de que o TEPT possa tá ligado a pacientes com volume ligeiramente menor de hipocampo, né? Ou seja, uma coisa que tem a ver diretamente com a memória. Claro, isso levanta a questão de se foi o estresse que reduziu ativamente o tamanho do hipocampo ou se um hipocampo menor tornou esse paciente mais vulnerável ao estresse, né? O cara já tinha o hipocampo menor e por isso ele desenvolveu o transtorno, ou foi o estresse que fez o hipocampo dele diminuir, né? Então, um estudo bastante engenhoso do Gilbertson e colegas de 2002 abordou esse problema, estudando veteranos da Guerra do Vietnã que desenvolveram o TEPT, que tinham irmãos gêmeos que não foram para o Vietnã. Né? Então, tanto os veteranos com TEPT quanto seus irmãos gêmeos não expostos tinham o hipocampo menor do que os veteranos que haviam experimentado estresse sem desenvolver o TEPT e seus irmãos também não expostos. Então, parece ser o caso que o hipocampo reduzido torna alguém mais vulnerável ao TEPT, presumivelmente porque o hipocampo menor tem menos capacidade de recuperar do enorme aumento de adrenalina associado ao estresse extremo. Né? Então, aquela nossa pergunta, né? Será que os flashbacks que ocorrem no TAPT representam um tipo diferente de memória? Esses flashbacks são claramente atípicos em sua negatividade e intensidade emocional. Né? Lembra que a gente tende a guardar memórias autobiográficas positivas, né? Esses são negativos, eles são muito intensos emocionalmente. Mas será que eles implicam um mecanismo diferente de recordação? Né? Um estudo recente de Bernstein e Rubin sugere que não. Né? Então, uma interpretação que você pode ter desses flashbacks tem a ver com, né, a hipótese de Neisser, que chama de a hipótese do reaparecimento. Né? A ideia de que uma mesma imagem de memória, ou outra unidade cognitiva qualquer, pode reaparecer repetidamente. Né? Então, na nossa memória normal, a gente está construindo memórias. Né? Só que esses flashbacks seriam imagens de memória que não são reconstruídas, elas só reaparecem, né? Então, o bom exemplo seria um homem que continua vendo faróis vindo em sua direção porque ele tinha visto a mesma coisa pouco antes de um acidente de carro. Né? Então, note que esse tipo de memória repetida, estereotipada, se é que realmente ocorre, difere muito da visão reconstrutiva que a gente tem da memória associada à lembrança normal. Mas o Bernstein e o Rubin, no estudo de 2008, observaram que a evidência da natureza imutável dessa memória baseia apenas em relatos clínicos. Né? Você não tem uma evidência direta disso. Eles tentaram ver se tinha essa evidência. Né? Então, eles seguiram investigando até que ponto essas memórias intrusivas do TAPT seguem o mesmo curso de memórias intrusivas de forma mais geral. Né? Eles propuseram que essas memórias têm o mesmo padrão das memórias em geral, né? Das memórias autobiográficas em geral. Mais especificamente, eles propuseram que as memórias intrusivas são normais e que elas são acessíveis são mais acessíveis por várias razões. Entre elas, são mais recentes, são mais estimulantes, mais propensas a ocorrer para eventos positivos e que provavelmente mostrariam um pico de reminiscência também. Né? Então, o Bernstein e o Rubin, eles concluem que os flashbacks observados no TAPP não são uma forma especial de memória, mas têm
as mesmas características das memórias cotidianas, né? Elas teriam os princípios básicos encontrados nas memórias autobiográficas em geral, né? E aí, em outros casos, parece que a gente sofre por falta de memória autobiográfica, né? Então, emoções podem ter um efeito significativo na capacidade de lembrar eventos e experiências, né? Esses efeitos são particularmente marcantes no caso da memória autobiográfica, né? Quando a perturbação emocional da memória pode ter um efeito dramático na vida cotidiana, como é o caso dos estados de fuga, né? O termo fuga aqui se refere à súbita perda de memória autobiográfica, né? Geralmente acompanhada de devaneios, né? Tem muito esse filme, né? A pessoa tem um estado de fuga, ela fica, não sei onde eu estou, não sei quem eu sou, etc, né? Tipicamente leva entre algumas horas ou dias na recuperação e deixa o paciente amnésico em relação ao período de fuga, né? Agora, entenda uma coisa, perceba uma coisa, isso aqui é um caso seria um caso de amnésia psicogênica, porque não há conexão clara entre esses estados de fugas e danos cerebrais, tá? E é interessante notar que no caso da amnésia psicogênica, mas não na amnésia orgânica, né? Nos casos lá do KC, etc., a amnésia psicogênica apresenta uma perda do sentido original de personalidade, enquanto outros casos não estão associados a isso, tá? Então, as características principais do estado de fuga são os seguintes. Eles são tipicamente precedidos de estresse, né? Como, por exemplo, a acusação de um desvio de dinheiro, participar de uma guerra, né? São mais comuns com pessoas com humor deprimido. Frequentemente, as pessoas têm histórico de amnésia transitória com base orgânica, né? Então, se tem amnésia orgânica transitória, pelo menos, aumenta a possibilidade de você ter uma fuga, e é difícil descartar a possibilidade de haver uma motivação oculta, né? Da pessoa estar fingindo estar tendo esse estado de fuga. E como era de se esperar, os sintomas da amnésia psicogênica também são bastante variáveis, né? O conhecimento semântico geral e a inteligência costumam ser preservados, podendo haver ilhas de memória autobiográfica. A aprendizagem de novas informações, né, durante o estado de fuga, como lista de palavras, etc., é severamente prejudicada. A tentativa de provocar diretamente memórias costuma ser mal sucedida. E o uso de drogas e hipnose para acessar memórias esquecidas geralmente não é eficaz, né? Mas se o paciente estiver simulando intencionalmente a amnésia, o uso de medicamentos ou hipnose pode permitir que ele se recupere sem constrangimentos. Um exemplo drástico, né, do tipo de amnésia situacional, né, ou seja, não orgânica, que poderia ser prontamente descartado como fingimento, ocorre em casos de crimes violentos, em que crimes violentos como assassinatos, né? Porque 30% das pessoas que cometem esses crimes alegam ter amnésia do incidente, né? Será então, a pergunta existem casos genuínos de amnésia psicogênica ou apenas evidências de simulação? Daniel Schachter, tende a acreditar que a amnésia psicogênica muitas vezes reflete uma estratégia intencional. Só que, no entanto, há várias características que sugerem que a amnésia relacionada à violência é um fenômeno genuíno, né, em vez de uma simples simulação. Então, primeiramente, ela pode ocorrer com prisioneiros que já relataram seus crimes à polícia, né, espontaneamente, ou seja, não tentaram evitar a captura, né, então não tem nada a ganhar dizendo que não lembram, eles já professaram. Essa amnésia geralmente não é aceita como fator atenuante para crime, né, então, portanto, também não há muita vantagem prática em fingir esse tipo de amnésia. Em terceiro lugar, um padrão semelhante ocorre com as vítimas ou testemunhas dos crimes violentos, né? E elas não têm motivos para dissimular. E, por fim, parece haver consistência nas descrições, com comentários como foi tão horrível que simplesmente não consigo lembrar, ou parece estar se formando a imagem, então minha cabeça dói e tudo embaralha normalmente. Então, outro caso em que ocorre esse tipo de amnésia psicogênica é na transtorno dissociativo de personalidade, de identidade. Então, a ideia de que uma pessoa poderia conter duas ou mais personalidades muito diferentes foi popularizada pelo livro do Robert Louis Stevenson, né, O Médico e o Monstro. Então, esse transtorno, né, dissociativo de identidade, ele é descrito
por Killstrom e Schachter como a joia da coroa das amnésias funcionais, né? Funcionais aqui em oposição à orgânica, gerando mais de 2.000 artigos, 2/3 deles na década anterior à revisão, né? Então, década de 90 foi uma década em que se falou muito em transtorno dissociativo de identidade, né? Tem até o livro do Ian Hacking, que fala desses casos, né? No entanto, o Kopelman, em 2002, né, que é um psiquiatra de Londres, descreve esse transtorno como raro. A razão aqui parece, o que acontece com a joia da coroa em geral, é que ele não está distribuído de maneira uniforme, nem ao redor do mundo e nem no tempo. Ocorre muito nos Estados Unidos e ocorreu muito nas últimas décadas do século passado, né? Então, Merkel sugere que isso simplesmente reflete um tipo de moda para certos sintomas incentivados por comportamentos reforçadores de psicólogos, psiquiatras do mundo exterior. Independentemente disso, as diferentes personalidades de quem sofre desse transtorno podem ser ou não mutuamente conscientes, né? Em um estudo realizado por Nielsen e colegas, em 88, tinha uma mulher que apresentava 22 personalidades e o estudo constatou que 8 delas eram mutuamente amnésicas, né? Então, nas personalidades que são mutuamente amnésicas, geralmente é possível demonstrar que existe uma memória implícita em comum, né? Por exemplo, se a gente apresentar palavras a uma personalidade e exigir preenchimento de lacunas por outra, né? Olha lá no vídeo sobre aprendizado, que esse é o procedimento para estudar o prime ocorre, né? Só que a lembrança explícita, seja semântica, seja episódica, entre as personalidades, pode estar ausente. Então, acho que não está claro o que causa esse transtorno dissociativo de identidade e por que ele difere de uma cultura para outra. Uma possibilidade sugerida por Kopelman em 2002 é que esses pacientes, eles, por algum trauma, algo desse tipo, eles estão experimentando novos modos de vida, né? É estranho, né? Que a mulher lá, estudada por Nielsen e colaboradores, precisou procurar 22 modos de vida diferentes. Então, existe algum ceticismo em relação a esses casos ainda, né? E, por fim, quero falar da última coisa aqui, que é a base anatômica da memória autobiográfica, né? Embora não seja extensivamente investigada, do mesmo modo que a base da memória episódica e semântica um número crescente de estudos de neuroimagem está se concentrando na memória autobiográfica, né? Então, a partir dos dados de 24 estudos, Svoboda e colegas, né, em 2006, defenderam que uma distinção entre aspectos episódicos e aspectos semânticos da memória autobiográfica, juntamente com a tendência para a presença de emoção, da emoção alterar o equilíbrio entre o hemisfério direito e esquerdo. Então, um desses estudos, Cabeza e colegas, de 2004, estudo, né, pediram a pacientes que tirassem fotografias de locais específicos do campus da Universidade de Duke. Né? Então, essas fotografias então, foram misturadas com outras fotografias tiradas por outros universitários, né? E fizeram um teste de reconhecimento. Né? Essa fotografia foi você que tirou ou não? Enquanto eles estavam fazendo ressonância magnética funcional. Ambos os tipos de fotografia ativaram a rede comum de memória episódica, né, que envolve as regiões temporais, mediais e frontais. Só que, além disso, as fotografias autogeradas, feitas pelo próprio participante, envolveram áreas do córtex pré-frontal, medial, associadas ao processamento autorreferencial, bem como as áreas associadas à recordação e à memória visoespacial. Né? Então, parece haver algo de especial na memória episódica, ou na memória autobiográfica episódica em relação à memória episódica em geral. Né? Porque quando ele olhou a foto, mesmo a foto que ele não tirou, ele lembra daquela parte do campo, né? Que ele já foi lá. Então, ele está tendo a memória episódica daquela parte do campo. Mas quando ele olha uma foto que ele tirou, ele lembra daquele evento específico, né? Você tem uma memória episódica autobiográfica e tem uma ativação um pouco diferente, né? Claro, a gente pode argumentar que o significado autobiográfico de uma fotografia sua em comparação de outra pessoa pode ser mínimo, né? Em outro desses estudos, o Greenberg e colegas utilizaram uma técnica mais convencional em que os participantes geraram palavras-chave para 50 das suas próprias memórias autobiográficas, registrando suas respostas subjetivas para cada uma. Em seguida, um estudo de ressonância magnética funcional apresentou cada uma das palavras-chave, exigindo que os participantes pressionassem um botão quando recuperassem a memória relevante.
É um botão para saber o tempo, né? Essa condição foi contrastada com a tarefa de recuperação semântica comum, né? Em que os participantes deveriam simplesmente fornecer uma resposta apropriada a uma série de nomes e categorias. Então, a distinção aqui é entre memória autobiográfica e memória semântica comum, né? A recuperação autobiográfica levou a maior ativação da amígdala, né? Que tem a ver com a emoção, do hipocampo, relacionado à memória episódica, e do giro frontal direito, associado ao processamento autorreferencial. Já a condição de recuperação semântica levou a uma ativação mais prolongada da região frontal esquerda, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.